teu Espírito Santo me usar, mas se Ele quiser me usar, seja feita a vontade dEle e o querer dEle, em nome de Jesus. É Ele que é o liberador da tua grandeza, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu fico feliz por saber que nossos irmãos passaram uma semana aí abençoada para poder estar aqui, né? Eu se esforcei um pouquinho, peguei até um Uberzinho para pegar a palestra do nosso irmão Gomes e tive aqui na palestra aqui para ouvir aí o que ele tinha de bom para nos oferecer do que ele tem aprendido. E nós vamos ministrar hoje sobre aonde está o Deus de Elias, é o tema da mensagem desta noite. Eu também quero parabenizar, né, irmãos? Eu glorifico a Deus na vida do nosso irmão André. Começou com o violino, mas tudo aquilo que nós dedicamos, nós se esforçamos, Deus, Ele nos dá vitória, né? O irmão André sempre teve vontade na parte do instrumento, começou do violino, tocou alguns louvores, mas não foi do jeito que ele queria. E aí com a flautinha dele aí, Deus está engrandecendo aí, honrando ele aí com a flautinha, né? Deus que continua abençoando a sua vida, dando vitória, e a vida de cada irmão que tem sonhos, que tem desejos, que tem vontade, que Deus venha abençoar a todos. Irmão, nós vamos ler hoje, nós já lemos o livro de Reis, o primeiro Reis. Nós vamos falar de alguém muito importante. Às vezes nós somos convidados, não é isso? Às vezes nós somos convidados para algumas tarefas nessa terra. É para pregar as boas novas, é para visitar um doente. Às vezes, quantas vezes meu pai, o pastor Joel, o diácono Antônio, já me chamou para ir visitar o irmão, às vezes que está desempregado, o irmão que está doente. Já fui em hospitais algumas vezes, e isso é bom, esse dia que a gente tira esse tempo. Mas aqui, irmão, nós vamos falar de alguém muito especial. Esse alguém não foi o homem que chamou ele, não foi uma autoridade desta terra constituída por Deus. Esse homem, irmãos, a gente vai procurar nas crônicas, nos livros dos reis, pode procurar na onde você quiser na Bíblia, que você vai detalhar a Bíblia. Nas genealogias você não vai saber o dia que ele nasceu, a idade que ele tinha, com quantos anos ele foi arrebatado para o céu. Você não vai saber, irmãos, quem era o seu pai, quem era a sua mãe, mas uma coisa eu tenho certeza, ele era o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Deus nosso, o nosso Criador, o Deus lá do povo de Israel, que esteve com Israel há muito tempo, está até hoje, né, irmãos? Israel encontra grande desafio, mas Deus está ali pelejando ali com aquela nação. Irmãos, aonde está o Deus de Elias? É uma pergunta, ela é uma pergunta, não tem assim o autor que está perguntando, né? Mas eu faço essa pergunta para mim e para você. Aonde está o Deus de Elias? O Deus que caminhou com Elias, o Deus que andou com Elias, o Deus que esteve do lado de Elias. Sabe por quê, irmãos, eu pergunto isso? Porque às vezes, na nossa trajetória de vida, lógico que na nossa trajetória de vida, nós temos os nossos altos, temos os nossos baixos. Eu até me lembro de uma mensagem aqui de um casamento, até o nosso irmão, o pastor Joel, celebrou, e
vou fazer duas personagens, nosso irmão, o pastor Joel, e o nosso irmão Antônio, que celebrou meu casamento uma certa vez. Então, o pastor Joel disse que a nossa vida, ela é como a onda do mar, não é isso? Ora ela está lá em cima, ora ela está lá embaixo, comparando a vida do cônjuge, do casal, não é isso? Mas para que tenha um equilíbrio, precisa de amar, precisa de paciência, precisa de tolerância. E o irmão pastor Antônio, um homem muito simples, né? Fez o meu casamento. Ele disse que a nossa vida, é que ele falando sobre o tapete, as rosas, ele falando sobre a vida, que a nossa vida, ela não é só um mar de rosa, ela tem os espinhos também. E é nesses espinhos é que nós precisamos te alimentar desse Deus de Elias. É nesses desafios da vida é que a nossa fé precisa ser exercitada. Para que nós não podemos esmurecer, para que nós não podemos desanimar, nos abater ou ficar abatido. Aqui, irmãos, esse homem chamado Elias, ele foi incumbido por Deus. Deus achou graça nele, irmãos. Deus achou graça nele. Eu acredito que os irmãos que estão aqui, que um dia cada um teve em um mundo de ilusão, como aquele hino que fala: no mundo de ilusão deixei a senda de pecado e dor. Cada um dos nossos irmãos teve uma ilusão, pode ter até hoje. Mas o interessante, irmãos, que esse Deus de Elias, um dia ele nos convidou, ele nos chamou para louvar, ele nos chamou para nós falarmos da sua palavra, ele nos chamou para tantas coisas, irmãos, tantas coisas boas que esse Deus nos chamou. E ele chama Elias, irmãos, ele acha graça em Elias, para que Elias seja o seu profeta. Ele acha graça em Elias. Elias, no meio de tantos homens de Deus na terra, de tantas pessoas que caminhavam ao lado de Deus, Elias tinha um desafio. Ele tinha que orar, ser fiel a Deus, ele tinha que zelar, inclusive aqui, por 2 vezes, quando ele prega sobre a idolatria para o povo, que ele conhecia o Deus de Israel, ele sabia, ele tinha experiência com esse Deus, através das histórias de Moisés, Josué. E ele então diz assim: Senhor, eu tenho sido zeloso pela sua palavra. Por 2 vezes eu encontro esse texto. Às vezes, irmão, na nossa vida, nós estamos convictos disso. Nós estamos zelosos por Deus. E em algumas áreas da nossa vida, nós somos zelosos por Deus, nós obedecemos a Deus. Mas às vezes, em alguma área da nossa vida, nós somos vacilão, nós vacilamos. Hoje o irmão Antônio, o diácono Antônio, ele cantou: abrindo a porta do meu coração para deixar Deus entrar. Olha aí que coisa maravilhosa. Irmãos, esse Deus de Elias, quando o irmão viu a mensagem do diácono Antônio, parece que a semana passada, ele tratou lá do assunto, contando para a criança lá do avião, e o pai disse: olha, quando Deus é assim, você está vendo esse avião, ele é pequeno, aquele é grande, Deus também é assim, a gente enxerga ele da maneira que a gente quiser, a gente pode tornar ele grande dentro de nós, como pode tornar ele pequeno. Elias,
estava em pecado, irmãos? Elias não estava. A gente encontra na narração da história de Elias, que ele era um homem sincero diante de Deus. Ele era um homem de fé, um homem que orava, um homem que só tinha Deus na sua vida, um homem de grandes princípios. Mas esse homem um dia, a corda apertou por ele, que ele chegou a desejar até a morte, irmãos. Mas o Deus de Elias, o Deus de amor, o nosso Deus, o Deus de compaixão, o Deus do faminto, o Deus da viúva, o Deus do órfão, o Deus Todo-Poderoso, foi de encontro com ele. Às vezes, irmão, na nossa vida, Deus vem de encontro conosco. Ele vem de encontro conosco, para nos abençoar, para nos dar vitória, para vir com as suas providências, como disse Davi: eu elevo, Senhor, os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, esse Deus de Elias, em algum momento da vida, quando nós passamos, que está difícil para nós, a caminhada parece que não tem mais fim, é a hora que Ele está nos carregando nos braços, é a hora que Ele está nos consolando, é a hora que Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Aqui, irmãos, no texto, diz que Elias estava dormindo. Aqui aparece pão para Elias, aparece água para ele alimentar. E Deus diz: você come, você bebe e caminha, porque longa é a sua caminhada. Às vezes, irmão, na nossa vida, por alguns momentos, parece que essa caminhada, parece que essa luta, ela não vai ter fim. Parece que essa caminhada, ela não vai chegar a lugar nenhum. Mas chega porque o Senhor é bom e grande é a sua misericórdia. De alguma maneira, irmãos, Deus aparece para nós. De alguma maneira, Ele faz igual aquela menininha que estava caminhando na beira do mar. A menininha caminhando, contente, cheia de fé, cheia de motivação, porque tinha alguém do seu lado. Havia as duas pegadinhas andando, ela ficava animada. Tem alguém me amparando, tem alguém me socorrendo, tem alguém me sustentando. E essas caminhadinhas parecem de andar. E aí então ela se abala, se entristece, e aí ela ouve uma voz: a hora que você pensou que não tinha ninguém do seu lado, é a hora que eu te carregava nos braços. Irmãos, aqui Deus se manifesta na teofania, que é a manifestação de Deus. A manifestação de Deus, ela é muito importante na nossa vida. O Deus de Elias se manifestou para Elias de diversas formas. Uma hora passa o vento, Deus não estava no vento, mas Deus está mostrando que tem alguém ali cuidando dele. Deus aparece no terremoto, mas Ele não está no terremoto. Deus está mostrando que Ele é o Todo-Poderoso. Mas aí, irmãos, aparece a voz de Deus falando com ele. Que ele, depois quando a gente decorre o texto, que ele passa pelas perseguições de Jezabel, que queria matar ele, os profetas queriam matar ele, tantas coisas que Elias passou.
Aí então, Deus fala assim, agora você vai e vai ungir Jeú como rei, vai ungir Jeú como profeta. Então, irmãos, não é como rei, irmãos, desculpa aí. Vai Eliseu, filho de Jeú, ungirá rei de Israel, ungirá Jeú como rei de Israel. Então, aqui nós vemos, irmãos, tantos desafios que Elias passou, e em alguns momentos ele quis fraquejar, mesmo sendo uma autoridade de Deus. Às vezes, nós fazemos igual Davi, oramos igual Davi, oramos, às vezes nós oramos, e às vezes nós precisamos fazer igual Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Davi também teve grandes adversidades, mas ele sabia de um Deus que estava do seu lado. E no final da história, irmãos, esse Elias, ele foi agraciado por Deus. Aqui nessa terra, eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado onde a gente anda. Cuidado com muitas coisas nessa terra. Porque aqui nós estamos numa espera. Aqui nós estamos numa perseverança. Ou Jesus pode voltar agora ou pode voltar amanhã. Ou nós podemos descer a sepultura hoje, como descemos a sepultura amanhã. E nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos o dia nem a hora. As virgens prudentes, elas estavam preparadas. Por isso que ela recebeu o noivo com satisfação. As loucas despreparadas ficaram, daquele jeito que ficou, nervosas, irritadas, sem esperança. Então, esse homem aqui, irmãos, pelo contexto da Bíblia, ele já está salvo por Deus. Ele já está junto com o nosso Deus, porque ele foi transladado, foi arrebatado do céu com Deus. Enoque também, esse homem que andou com Deus, ele teve esse privilégio de também receber essa graça de Deus. E outros homens do passado, como Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, João, Paulo também, que chegou a ser um perseguidor da igreja de Deus. Mas aonde está o Deus de Elias? O Deus de Elias é aquele que se manifesta para Paulo numa luz, e ele aceita Jesus como Salvador, e cumpre a passagem de Isaías que diz: dos teus pecados não me lembro, e serão lançados nas profundezas dos mares. Tudo que no momento da vida Paulo fez, que chamava Saulo, ele esqueceu. Mas então agora Paulo também, depois de convertido, pregar o Evangelho, obedecido à palavra de Deus, Paulo também aguarda a vinda de Cristo. E que nós, irmãos, esse Deus de Elias, que tem um lugar reservado para o seu povo, que nós não se iludimos com as coisas tanto dessa vida, esquecemos que nós temos um Deus que nos garante uma salvação, que nos garante uma coroa incorruptível, que nós precisamos não só perseverar, lutar com as nossas forças, com as nossas coragens que Deus nos dá, fazer com que as dificuldades da vida não venha tirar o nosso foco, que é a salvação. Como disse a palavra, do que te adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou como aquele homem que
Jesus comparou ele como falta de entendimento. Eu como, regalo, tenho as minhas riquezas. E aí Jesus disse: se te pedir a tua alma que tens preparado para o seu povo. Então, irmãos, o Deus de Elias, ele se manifestou para Elias de diversas formas. Todo o percurso da vida de Elias, que nós não sabemos o dia que ele nasceu, o dia que ele foi arrebatado, quem era o seu pai, quem era a sua mãe, quem era a sua avó, quem era o seu bisavô, mas ele perseverou até o fim, no meio de tantas lutas, tanta dificuldade, mas ele perseverou e hoje se encontra junto ao lado de Deus. E que um dia, nós que aqui estamos, podemos ter também esse privilégio, não é isso? De herdar essa vida eterna, que aqui nesse mundo nada pode comparar com esse galardão, que é a vida eterna, viu, irmão? É a vida eterna. Não estou falando de 100 anos, não estou falando de 80, 90 anos, não. Estou falando de uma vida eterna. Que Deus abençoe a todos.